É um prazer falar com o ministro Milton Ribeiro. Aliás, o ministro parece que contraiu a Covid-19, precisa ver quem é que não vai contrair, né? Quero saber quem é que não vai contrair a Covid-19, porque acho que agora perceberam que o bicho está se espalhando por aí e vai pegar todo mundo. Ministro, o senhor está bem? Agora sim, viu, Datena? Agora sim. Recebi um presente aqui de Brasília, tomei posse no dia e constatou a minha infecção no dia seguinte. Eu e toda a minha família. Mas está tudo bem, graças a Deus. O senhor passou algum aperto, ministro? Só para saber, porque as pessoas pensam que é brincadeira essa doença aí. Não é brincadeira. Eu já tenho 62, quer dizer, eu já estou num grupo aí com mais cuidado, mas eu fui bem até. Meu comprometimento deu aquele comprometimento no pulmão, mas não chegou aí a 10%, fui muito bem acompanhado e houve lá uma primeira ideia de que eu tivesse o início de pneumonia, mas tudo muito bem acompanhado e graças a Deus me recuperei aí a tempo. O senhor sabe que Deus é grande, viu? Porque toda vez que tem eleição eu tenho muita vontade de entrar para a política, né? Não é de hoje que eu tenho vontade, mas achei que não era a hora ainda. Mas um dos motivos é que eu sou de alto grupo de risco, né? Eu sou um ano mais velho que o senhor, eu tenho 5 stents do coração, não tenho metade do pâncreas, não tenho o baço. Eu sou o próprio risco, tá? Mas eu comecei a ter muito contato com políticos. O senhor falou de presente de Brasília. Comecei a ter muito contato com político até para ver se iria realmente sair para prefeito ou vice-prefeito. Aí você tem que ter reuniões, né? Mas claro, com certeza eu não ia escapar desse troço. Não sei se vou escapar ainda, porque eu acho que todo mundo vai acabar pegando esse raio desse negócio, mas uma boa parte da população vai pegar esse negócio. Mas se você diminuir a quantidade de contatos com quem tem muito contato por necessidade, é claro que a chance é menor. Ministro, mas vamos falar de coisa boa. A sua pasta é a pasta, se não é a mais importante, uma das mais importantes do Brasil, porque sem educação o ser humano não é nada, né? E no Brasil a educação sempre foi relegada a um segundo plano, um segundo ou terceiro planos. Mas quais são as principais propostas, ministro? O senhor que é diferente do Weintraub, eu até gostava do Weintraub, mas achava que de vez em quando ele passava na bola. E quanto menos confusão tiver, melhor é. Você vê que o presidente parou de arrumar confusão com todo mundo, hoje está numa avaliação excepcional. Não digo que o cara não tenha que ser briguento, mas é bom brigar briga boa e deixar a briga ruim de lado. Aquelas brigas lá da grade, eu sempre fui contra aquela entrevista. O presidente hoje é outro cara, a avaliação dele é outra. Mesmo porque o espaço que você tem para brigar, você pode aproveitar para trabalhar. Então vamos falar em propostas para o Ministério. O que o senhor acha, por exemplo, de uma que está em pauta e que os próprios europeus estão contestando, e nós devemos pensar bem, que é a volta às aulas da molecada, né? A molecada e adolescentes. Essa é uma preocupação, principalmente por causa do vírus que está agindo de uma forma como ninguém esperava que ele fosse agir. Quando você pensa que está tudo certo, se você libera as pessoas, o bicho aparece de novo. E não tem ambiente melhor para esse bicho aparecer do que o ambiente escolar. Verdade. Datena, me permita primeiro fazer uma consideração preliminar. Primeiro que eu sou seu ouvinte assíduo, viu? Então aqui obrigado. Eu estou fazendo minha declaração de fã, porque eu viajava muito para São Paulo, de Santos para São Paulo, e escutando a Bandeirantes. Agora, também gostaria de fazer, se me permite, mais um registro. A escolha do presidente recaindo sobre mim. Isso também foi um motivo de uma discussão preliminar que a gente viu na mídia e tal, depois de alguns, não vou falar erros, mas alguns desencontros aí com outros, a quem respeito naturalmente, mas por fim, quem eu sou? Em termos políticos, até, você que é um homem bem informado, eu não sou ninguém em termos políticos, eu não tenho uma estrutura política, não represento um grupo político. Ainda bem, hein?
Isso ainda bem, é um aval para o jogo. Hoje em Parabéns, dia, parabéns. hoje em dia é quase uma coisa boa, mas essa escolha do presidente por valores, por conversas, eu já era da comissão de ética e já naturalmente, tinha tido alguns contatos com o presidente. Agora, quando ele toma essa posição de, você sabe, você tem essa capacidade de análise política, de me convidar, essa atitude dele só o fez crescer, pelo menos para mim, para um grande grupo de pessoas. Por quê? Porque você imagine, Datena, se o presidente ele reúne lá um grupo político qualquer dentro do Congresso e diz assim: olha, eu tenho aqui um cargo vago, eu só quero de vocês, esse grupo, um apoio de agora até o final do meu mandato, no mínimo 100 votos em todos os projetos. Vocês escolhem quem vai ser o próximo ministro da Educação, como alguns antecessores deles, infelizmente, fizeram. O que ele ia? Ele ia ter um céu de brigadeiro daqui até o final do mandato, mas a consciência dele ia pesar. Ele não fez isso. Pelo contrário, convidou alguém que, até academicamente, fui reitor, fui vice-reitor, mas academicamente eu não tenho esse brilhantismo todo. Mas ele se identificou com alguns valores que, graças a Deus, eu trago comigo como herança, e isso foi o ponto principal. Quando ele me ligou por 2 vezes, eu estava no interior, porque estava fugindo da Covid lá para o interior, que eu sou de Santos, e isso foi uma surpresa muito grande. Eu não posso negar que eu fui surpreendido até mesmo com esse convite tão honroso que recebi por parte do senhor presidente da República. Então, logo de início, eu gostaria de falar isso para ninguém pensar que eu faço parte. Até porque, embora eu tenha bom contato com a bancada evangélica, que inclusive esteve no meu gabinete recentemente, eles fizeram questão, logo que saiu meu nome, dizer: não é nosso candidato, não é candidato da bancada. Você deve ter lembrado disso. E, de fato, não era. Inclusive, tinha alguns que eram contrários. Então, esse ponto, para mim, é quase um passaporte para eu poder atuar de uma maneira muito livre. O presidente me deu essa autonomia e é isso que eu estou fazendo. E ele me pediu 2 coisas. Primeiro, para que eu olhasse com muito carinho a questão das crianças, que eu fico triste quando eu vejo um menino de 9 anos, analfabeto, não aprende a ler, e a questão do profissionalizante. Então, nós vamos ter esse foco e é por aí que eu começo. Bom, com relação à Covid, Datena, seus ouvintes, se você procurar, e eu tive esse trabalho de procurar uma resposta, uma solução em algumas nações mais desenvolvidas que a nossa. Não há no mundo uma resposta. Se você vai para a Europa procurar, volta ou não volta, eles lá estão discutindo a mesma coisa que nós estamos discutindo aqui. Ninguém tem essa segurança. Eu achei muito razoável a orientação dada pela CNE, nossa aqui do MEC, que são autônomos, são pessoas que têm mandato, e que eles recomendam o peso e um princípio da opinião dos pais sobre o tema, junto com os governantes. Quer dizer, as pessoas precisam entender que o MEC ele não tem nenhum poder de gestão nas escolas básica, fundamental, ensino infantil. Nós só temos um papel. Nós repassamos dinheiro e orientamos na questão de conteúdo pedagógico. Agora, eu não decido quem vai ser professor, o modelo de aula, quantas horas, não temos esse tipo, porque às vezes as pessoas que não entendem falam: a educação no Brasil vai muito mal, a culpa é do governo. Em parte, claro que nós não queremos sair da briga, mas, na verdade, a gestão, como não é, quem vai ser o diretor, quem vai ser o professor, o treinamento dos professores, o MEC, ele até contribui, mas ele não tem essa gestão. Baseado nisso, a gente está mais próximo de ter volta às aulas ou não, ministro? Olha, eu
eu creio que, se você notar o senso comum da nossa sociedade, e você é uma pessoa sensível a isso, são poucos os pais que querem colocar o filho para uma exposição dessa natureza, com uma doença, Atena, como vocês estavam falando há pouco, que a gente não conhece o que ela pode causar, né? Como sequela. Né? Eu não sei, eu estou aí preocupado, vou ter um acompanhamento com alguém da área e tal, porque a gente não sabe. Então, eu penso, né, que a minha opinião, aí não falo nem como ministro, como pessoa mesmo, que eu teria alguma dificuldade de mandar meu filho, com todo o respeito que tem os cuidados, mesmo das escolas privadas, que tem mais estrutura, mandar um filho para uma escola no meio de uma pandemia. Eu tenho alguma dificuldade. Agora, se a gente comparar a escola privada com pública, aí as coisas são incomparáveis, fica muito difícil. Escola pública que, infelizmente, em alguns lugares tem necessidades até de coisas mínimas, suprimentos mínimos, não vai ter uma estrutura, com todo o respeito que eu tenho aos educadores, para ter esse tipo de cuidado com as crianças. E criança quer falar, quer abraçar, quer tirar máscara. Imagina que a gente vai deixar menino de 7, 8 anos com máscara durante a aula. É complicado. Essa é a minha opinião pessoal. Ministro, o senhor está há pouco tempo à frente do Ministério, praticamente virgem à frente do Ministério. Mas como é que o senhor observa o ensino à distância? Como é que está sendo feito o ensino à distância? Que, aliás, pode nos deixar um legado aí, porque o Brasil tem proporções imensas, né? O Brasil é um país continente. Há lugares em que até a educação é difícil você chegar, é difícil você manter o ensino. E esse legado do ensino à distância, como o home office está para o trabalho profissional, o ensino à distância pode ganhar alguma coisa com esse aprendizado geral. Como é que o senhor está observando esse ensino da molecada, que eu vejo mesmo, a molecada estudar mesmo, às vezes o dia inteiro, com um telefone celular, às vezes não tem computador e tal, mas quem tem acesso a pelo menos um telefone celular, a molecada está estudando mesmo e fazendo prova e tal. Quer dizer, a maioria, não é? Como é que está sendo essa experiência no Brasil, ministro, pelo que o senhor tem ouvido falar e pelos dados que lhe passaram? Datena, eu sou de uma velha guarda, eu fui vice-reitor do nosso grande professor Cláudio Lembo. E o Lembo, ele sempre tinha algumas reservas. Naquele tempo, há 20 anos atrás, começávamos a falar em EAD. Né? E a gente fala, puxa vida, a cultura do povo brasileiro, estudar, ter essa disciplina de estudar, e nós, mesmo assim, o Mackenzie, ele começou, eu posso falar como referência o Mackenzie, nós começamos, e hoje nós temos uma estrutura lá no Mackenzie, que eu me desliguei dele há questão de um mês, uma estrutura relativamente muito positiva e boa. Eu tinha dificuldade, exatamente por essa visão mais de velha guarda, de pensar que alguém ia aprender alguma coisa com uma disciplina pessoal, tendo toda a organização de poder sentar numa mesa, retirar um tempo da sua agenda e se dedicar a estudar sozinho, sem a participação, digamos assim, presencial de um professor. Mas o tempo, a gente fala que é dos sábios mudar de opinião. Eu tenho mudado de opinião, quero ser sábio. E eu vi, mais recentemente, antes da pandemia, quase que uma explosão, talvez por outras razões, dessa questão do EAD, e que tem servido de uma maneira muito positiva nos dias de hoje. Eu acho que nós não seremos mais os mesmos em termos de educação. Claro que nós vamos precisar aperfeiçoar algumas coisas, mas não seremos mais os mesmos. Eu acho que a EAD veio para ficar. Eu não sei como a gente vai fazer um método híbrido entre presencial e à distância, mas eu sei de algumas instituições de ensino que, por exemplo,
tem 250 mil alunos da Terra, EAD. E claro que nós precisamos aperfeiçoar algumas coisas, como controle de provas, porque o diploma do EAD em nada difere do diploma presencial. Então, você vai contratar uma pessoa, a instituição de ensino vai emitir lá um diploma, certificando e tal, mas não está escrito, esse fez o curso por EAD. Não, é o mesmo. Então, eu estou querendo sentar depois com o grupo aqui nosso, sobretudo do SESU e outras secretarias, para a gente ter um pouquinho mais de controle. Que brasileiro, ele tem uma vontade doida, com todo respeito, eu sou brasileiro, de colar, de fazer alguma coisa errada. Eu tenho muita dificuldade alguém fazer uma prova à distância. Eu acho que as provas do EAD, para mim, num primeiro momento, deveriam ser todas presenciais e com uma fiscalização. E por aí vai. Tem algumas coisas que a gente precisava mudar. Eu que sou um ano mais velho que o senhor, eu sou obrigado a dizer que eu realmente, como a maioria da molecada fazia, eu colava. Eu conseguia escrever pequenininho, e a molecada vinha pedir, ô Datelão, faz uma cola para mim aí. Eu colava quando era moleque também para passar, muitas vezes. E eu desenvolvi uma capacidade de escrever quase que microscopicamente. Então eu era procurado pelos amigos para fazer as colas deles. E muitas vezes me ferrei com isso. Claro que não é um bom exemplo, mas o senhor tem razão. Se deixar solto, pode ser que não seja um resultado positivo. Acho que com o tempo até as crianças de hoje são mais honestas que eu era antigamente na escola. Isso eu percebo. Dá para perceber quando você vê neto estudar mesmo, querer estudar, mas cada um é cada um e cada um tem a sua diferença. Acho que com o tempo, se você fizesse a criança acreditar, ou o adolescente acreditar que é importante que ele aprenda, vai diminuindo essa cultura do sujeito trapacear, desde cedo. Se você me permite, assim, eu posso mandar para você. Essa semana, inclusive, eu tive contato com uma grande instituição do Paraná, e eles têm um vídeo, e lá eles têm um princípio muito sério com relação à cola. E não é escola superior. E eles fizeram um vídeo que, como diz a moçada, bombou na internet. Se você me permite, depois eu vou pedir para alguém... Os caras vigiaram os caras fazendo a prova? É esse o vídeo? Não. Os caras vigiaram o cara fazendo... Não. Eu acho que mas além disso, tem um controle muito grande. Mas ele me mostrou um vídeo institucional falando a respeito da cola. Parece alguns milhões de visualização, e eu vou pedir a assessoria, mandar aí para a sua assessoria, para você ter conhecimento. Manda que eu quero, se for publicável, eu vou publicar aqui no meu programa. Claro. Se ajudar, tá, faço isso de graça e com o maior prazer. Agora, você vai gostar. Ministro, a principal dificuldade não é do aluno, é do pai do aluno. Porque Sim. O cara falou assim para mim, o Simão, que é meu diretor executivo, meu filho veio fazer pergunta de escola para mim, que nem na época da escola eu sabia como é que era, nem eu sabia. Aí meu filho está começando a perceber que eu não tenho a cultura que ele tem. Então o cara vira, pai, o que é número primo? Pai, qual é a capital da Bulgária? Pai, quem foi o primeiro cara a dar a volta na Terra? Pai, quer dizer, o adolescente, isso está acostumado com criança pequena, né? Criança, quando começa a falar, começa a repetir, perguntar por quê. Agora, com adolescente já e com jovem, então o pai é que está tendo maior dificuldade que os alunos, que não conseguem acompanhar o ritmo dos alunos. Eu não lembro de coisa... Você precisa apontar, viu, Datena? Aponta para esse seu assessor aí, o Google, viu? Que é o pai de todos, aí ele vai na internet. Boa ideia. Ô, Simão, pega o Google aí. Agora, ministro, falando sobre a educação à distância, o senhor tem uma coletiva agora, nós vamos ter novidade a respeito de banda larga, acesso à internet para crianças de baixa renda. Como é que vai ser esse projeto? Então, nós vamos ter, sim, eu vou anunciar agora, daqui a pouquinho, uma questão, mas não lembrando aquela nossa divisão que eu fiz com você. Escola
fundamental e básica, nós não temos nenhum tipo de ingerência, nem tampouco nisso. O que nós vamos olhar agora, de uma maneira ainda parcial e até aparentemente com um pouco de atraso, né? Mas isso é devido às nossas burocracias aqui, nós vamos, na verdade, anunciar um projeto para alunos do curso superior, institutos, que vão ter acesso, nós vamos fornecer acesso pela internet, para diminuir o custo e tal. Então, é o que a gente pode fazer, lembrando que a gente está numa pandemia e que eu tive um corte violento no meu orçamento, mas mesmo assim foi uma iniciativa que vem da gestão anterior e que eu estou colhendo aqui frutos, mas foi uma iniciativa muito positiva de submeter, de fazer um tipo de uma licitação com várias instituições que vão fornecer banda larga para os nossos alunos do curso superior e também alguns dos institutos, alunos carentes. Molecada que não tem computador, por exemplo, a situação dos meninos que não têm computador em casa, como é que fica? Pois é, isso é uma complicação para a gente aqui, porque o serviço público, na verdade, Datena, eu tenho que falar uma coisa para você. Dificilmente alguém tem também, porque tem questões de cota, até social e racial, mas eu acho que você sabe disso. Dificilmente os alunos das escolas e das universidades federais são alunos da classe mais baixa. Quem passa nessas escolas, no vestibular, com algumas exceções, são alunos de classe média e média alta, que não precisam trabalhar e que os pais podem pagar um estudo e depois pagam um cursinho. É só fazer uma enquete dos nossos alunos. Então, em tese, eles têm acesso a esse tipo de equipamento, né, com algumas exceções. Então, essas exceções nós temos olhado. Existem algumas instituições, até federais, que eu falei agora recentemente com a direção da Andifes, e eles fizeram referência sobre alguns projetos de cessão de laptops a alunos que poderiam usar. Eu creio que aqui na UNB, aqui em Brasília, parece que tem esse tipo que é muito positivo. O aluno não tem condição de ter acesso ou comprar, no mínimo, um equipamento assim, e ele, então, a instituição tendo o recurso, claro, é ótimo. Mas nós não temos esse tipo de projeto. Agora, o nosso projeto que nós vamos anunciar hoje é a possibilidade deles terem acesso à banda larga. Bom, ministro, eu vou diminuir a conversa. A conversa está boa pra caramba mesmo, porque eu já gostei do senhor logo de cara. Porque as pessoas grandes, os grandes caras, são humildes, né? O senhor deu para perceber que humildade lhe sobra. E competência também, senão o senhor não estaria no cargo. E o senhor se recusa a aceitar a competência, mas eu tenho certeza que o senhor tem demais, e isso me dá uma ponta do caráter do senhor, porque, eu repito, os grandes são sempre humildes e não reconhecem que são. Mas eu vou encurtar a conversa aqui, primeiro fazendo uma pergunta e depois, se o senhor tiver alguma outra colocação importante, para encerrar, porque o senhor tem uma entrevista coletiva daqui a pouco, o senhor tem que se preparar para ela. Mas o senhor falou em gastos, né? Primeiro que eu acho que um cara assumir um cargo público da tamanha importância como o senhor assumiu, o senhor tem que ter, no mínimo, muita coragem, sabe? E, às vezes, coragem significa o sujeito fazer aquilo que tem medo. Às vezes isso significa coragem, né? Exatamente pelo medo você faz, é isso que torna o sujeito corajoso. Agora, o seu ministério vai sofrer o ano que vem, como todos eles, mas é um ministério importante com um corte de previsão de 4 bilhões. Né? Como é que é possível mexer com isso? Tem que ser criativo para mexer com isso. Acho que na base da criatividade, ou tentando atrair recursos de alguma forma. Eu não sei qual é a equação. O que o senhor pensa sobre isso? E depois o senhor mesmo pode encerrar a entrevista dando alguma notícia
que a gente não perguntou, alguma coisa que seja importante para quem está nos ouvindo. Tá bem. Datena, eu agradeço as palavras elogiosas, mas eu quando aceitei o convite, mais uma vez, me permito, estou no primeiro mês, depois não falo mais sobre isso. Eu falei para o presidente e fiz algumas perguntas como responsável, né? E falei, presidente, eu sou também diretor de uma instituição que é de comunicação e produção de toda a mídia dentro da denominação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e que eu tenho apoio, é um tipo de uma parceria com a Igreja Norte-Americana e tal, e ao aceitar esse convite seu, presidente, eu vou para ir perdendo dinheiro, falei para ele. Falei, é desses que eu gosto. Então, você que é um cara sério e que eu respeito muito você por isso, eu vou dar uma regra aqui. Político que vem para a política e fica rico, você olhe com desconfiança. Falo para todos, salvo se casar com uma milionária ou ganhar na Mega Sena. Porque a gente vem para cá, os salários são módicos, né? Para falar que eu tenho, uma mordomia, Datena, a única coisa que eu tenho um carro que me leva e traz, é só isso. Não tenho nada, zero. Então, você vê um político que vem para a política, seja um deputado, senador, ou mesmo na parte executiva, que ficou rico, você põe a barba de molho com esse camarada, porque ninguém fica rico sendo um servidor público. Os salários são módicos, o teto é o presidente da República, praticamente, para nós, e eu tenho muita tranquilidade. O que eu quis fazer foi, de uma maneira muito, como eu falaria, ideológica, muito idealista, melhor dizendo, dar uma contribuição para o meu país. Eu quero colocar, eu estudei de graça, quando eu fiz o primário, o ginásio, colegial, na Tempo, e depois fiz uma pós-graduação na USP, tudo de graça. Eu queria poder devolver ao meu país todo o bem que ele me fez em termos educacionais. Então, eu venho para cá exatamente nesse propósito. Eu gostaria que você, seus ouvintes, pudessem entender o que eu estou fazendo aqui. Eu quero deixar um legado. Não vou conseguir, nós não vamos, mesmo a minha equipe, não vai conseguir resolver o problema de educação no país. Mas nós queremos deixar uma semente, sabe? Deixar coisa séria, encaminhado, sabe? Eu não quero aqui no MEC, vou falar para você também, nem radical de direita e nem de esquerda. Nós não precisamos disso. Nós temos que ter um foco só, a melhoria da educação do Brasil, que, infelizmente, hoje está vergonhosa em termos de PISA. Ou a gente é último ou penúltimo, a gente não sai dessa posição. E a gente precisava lançar essas sementes para que o Brasil possa sair e recuperar. Na conversa que eu tive com o pessoal da Andifes, que são os reitores das federais, vocês não sofrem tanto, porque o vestibular de uma federal é muito concorrido, né? 10 por 1, tem cursos até 20 por 1, tem a Medicina de São Paulo, que vai longe. Então, vocês, em termos de matéria humana, de aluno, vocês pegam o melhor da juventude. Então, vocês não sentem o impacto que a gente sente aqui na outra ponta, as instituições privadas, né? Tem gente que quer fazer engenharia, não sabe fazer uma regra de 3 da Terra, não sabe o que significa absolutamente nada. E é isso que a gente precisa. Por quê? Porque as gestões passadas, eu não vou falar mal de governo passado, mas eles fizeram alguma coisa, falo na minha área, eles encheram o Brasil de universidades federais e festejavam, ia para a mídia, mais uma federal, agora uma federal lá. Sabe o que acontece? Quando a gente constrói alguma coisa, Datena, a gente não começa pelo telhado, começa pelo alicerce. E está cheio de telhado espalhado pelo sertão do país. E nós precisamos do alicerce. Alicerce é a criança alfabetizada,
a criança não com analfabetismo funcional, sabe? Essa base para poder chegar na universidade, pô, e ir para frente. Essa é a minha palavra final. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço grande, foi um prazerão conversar com o senhor, mas um prazer enorme conhecê-lo à distância. Um dia eu quero lhe dar um abraço, com certeza Sim. Esse negócio vai passar. Quero lhe dar um abraço profundo, porque sem conhecê-lo presencialmente, pelas suas ideias, a gente conhece o homem e o coração. Foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Melhorou muito o meu dia. Bom dia ao senhor, Muito fique obrigado. com Deus. Tá bem, igualmente. Abraço Um grande abraço.